queria, eu até falei com o evangelista Israel que eu queria ter uma voz potente lá dentro para dar chegar assim com a voz, mas não tem. Então eu vou um pouquinho devagar, Zé, eu sou um pouco devagar, espero que tenha um pouco de paciência comigo. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1, e vamos ler adiante. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel. 30.000 homens ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Belém de Judá, para dali buscar a arca de Deus. Repita comigo, a arca. Repita comigo, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. Versículo de número 3. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filhos de Deus. Aiô ia na frente dela, e logo atrás vinha Davi e os outros israelitas que marchavam alegremente, agitando ramos de árvores ao som de instrumentos musicais, como liras, harpas, tambores, pandeiros e címbalos. E você se senta dando glória a Deus. Meus irmãos, antes de começar a explanação do texto sagrado, eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Quem me conhece sabe que eu não sou muito disso, mas o Senhor deu no meu coração. Repita comigo. Deus escolheu o menor. Deus escolheu o menor. Glória seja a Deus. Meus irmãos, no livro de 1 Samuel está inserido a história do povo de Israel, mais precisamente a história de 3 personagens muito conhecidos, sendo eles Samuel, o juiz, sendo eles Saul, o primeiro rei da nação de Israel, e sendo ele o maior e mais querido rei de todos os tempos. Obrigado, Maria. O maior e mais querido de todos aqueles que se assentaram no trono da nação de Israel, o rei Davi. E é interessante que o livro de 1 Samuel nos mostra a transição entre a teocracia para a monarquia. Sob a teocracia, Deus, através de seu Espírito, designava líderes humanos para ajudar, para conduzir o povo de acordo com a necessidade da nação. Ou seja, era Deus levantando homens e até mulheres de Deus para conduzir o povo da maneira que Deus queria. Quando iniciamos o livro de 1 Samuel, nós podemos ver a presença do juiz Eli, a qual exerceu este cargo por 40 anos em Israel. Após a sua morte, que vamos falar um pouco mais à frente, assume Samuel. E todos nós sabemos muito bem que Samuel exerceu um triplo ministério. Samuel foi juiz, foi profeta e foi sacerdote. Conhecemos muito bem a história do profeta Samuel, principalmente o seu nascimento. Sabemos que ele seguiu a sua mãe, Ana, através de muita oração e muita entrega de Eli. E ainda jovem, escuta a voz de Deus e recebe a sentença, recebe
seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas sacerdotes que não respeitavam a Deus, sacerdotes que não respeitavam a glória de Deus, sacerdotes que não respeitavam a presença de Deus, aleluia, sacerdotes que não respeitavam a lei que foi dada por Deus. E Deus disse de uma forma bem clara que não havia nenhuma forma, nenhum sacrifício, nenhuma oferta queimada que pudesse apagar a culpa dos seus pecados. Deus está decidido a tirar do cargo sacerdotal Eli e os seus filhos. E quando é que isso vai acontecer, irmão? No capítulo de número 4 de 1 Samuel, vemos que o exército israelita vai enfrentar a nação que mais atemoriza Israel, a nação que durante toda a história da nação de Israel perseguiu com o intuito de impedir o crescimento, o avanço do povo de Deus. E quem é esta nação? Os filisteus. Perceba que os filisteus, ao longo de toda a história, são vistos como os maiores inimigos do povo de Deus. Champlin diz que os filisteus são os maiores adversários e atemorizadores do povo de Deus. Os filisteus tinham um ódio tão ferrenho contra o povo de Israel que dele a sua meninice, os homens e as mulheres filisteus aprendiam a odiar os inimigos, a detestar os inimigos, a querer aniquilar o povo de Israel. E essas duas nações agora vão se enfrentar. E Israel, o povo escolhido por Deus, a nação que foi tirada do Egito com mão forte, a nação que recebeu promessa de receber uma terra que manda leite e mel, é esta nação que foi escolhida por Deus, que vai perder a batalha contra os filisteus. Nesta batalha, Israel perde aproximadamente 4.000 soldados, 4.000 homens israelitas são mortos nessa batalha. Terminada a batalha, Israel volta para o acampamento e os anciãos se perguntam, olham para o céu e fazem questionamento a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E eles estavam certos, querido, em presumir que o Senhor era responsável por sua derrota. Só que após essa pergunta, eu peço que você preste bastante atenção. Após essa pergunta, eles tomam uma decisão de levar a arca de Deus para o campo de batalha. Pois desde os tempos de Moisés, pastor Jonas, a arca de Deus sempre está no povo, com o sumo, com os sacerdotes, com os levitas. E assim o povo era vitorioso. O senhor sabe melhor do que eu. Só que eles decidem levar a arca, mas eles estavam errados em pensar que o desfile com a arca da aliança compensaria a sua negligência para com os requisitos éticos com a qual Deus tinha dado. Eles achavam que a presença da arca no meio do campo de batalha iria superar, iriam apagar todos os seus pecados diante de Deus. Só que não é assim. Isso é algo, essa prepotência é algo que revelava a medida da insensibilidade diante das coisas espirituais. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão com a arca para o campo de batalha. E todo o arraial de Israel começou a jubilar, diz aqui. Os filisteus até se perguntaram, mas por que esse povo se alegra tanto? Alguns até disseram, a arca chegou lá, os deuses chegaram lá, os deuses que tiraram Israel do Egito estavam lá, nós não vamos ter nenhuma chance. Só que não eram os deuses, é o Senhor Todo-Poderoso que tem a força. A arca chega, o povo se alegra,
Só que Deus estava decidido a encerrar de uma vez por todas a descendência de Eli dentro do cargo sacerdotal. Lá vai o exército, aproximadamente 30.000 homens preparados para a peleja. À frente do exército estão os sacerdotes, e em seus ombros está a arca da aliança. À frente dos sacerdotes estão os levitas, com as trombetas. Tudo está no seu devido lugar. Estruturalmente, em relação à batalha, tudo está como de costume. Tudo está perfeito. Aos olhos e aos pensamentos do exército de Israel, a vitória já era garantida, porque a presença estava lá. Só que o mais importante não estava. A presença e a glória de Deus não estavam no meio do povo. E permita-me falar uma coisa. Um povo guerreando sem a presença de Deus já é um povo derrotado. Um povo guerreando sem a glória de Deus já é considerado um povo derrotado. Me desculpe se o que eu vou falar é um pouco pesado, mas eu tenho que falar. Um culto sem a presença é tempo perdido. Um culto de 2 horas, uma reunião de jovens sem a presença e sem a glória de Deus é tempo perdido. E nos nossos dias, pastor, nós podemos perceber que os nossos cultos têm muita estrutura de som, tem programação, tem objetos para entreter os jovens, tudo está no seu devido lugar. Só que a presença por muitas vezes não está. E muitas vezes os nossos cultos estão igual a pergunta que Isaac fez a seu pai quando foi fazer o sacrifício lá no monte. Pai, nós temos a lenha. Pai, nós temos o cutelo. Pai, nós temos o fogo. Pai, nós temos o altar. Mas aonde está o cordeiro? Então como é que faz para ter o cordeiro no culto, irmão? Vou lhe contar um segredo. No momento que você chega neste lugar e você está disposto a adorar a Deus, você está disposto a levantar a sua mão e se entregar totalmente a Ele, você está disposto a abrir a sua boquinha e dizer que Ele é o único que merece se tornar e manda a glória daqui para lá, Ele manda a glória de lá para cá. A unção vai neste lugar, a presença passeia por nosso meio, e é tão gostoso sentir a presença de Deus. Nós estamos falando chamados a cantar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Por isso, eu quero fazer um desafio a essa igreja. Só quem veio com o intuito de adorar a Deus, levanta a mão e dá um prazo a Deus. O exército começa a batalha, mas a presença de Deus não está. O resultado é Israel derrotado. 30.000 homens são mortos. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes, são mortos. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus. É uma catástrofe atrás da outra. O povo de Israel está em casa, esperando o exército vitorioso, esperando sons de trombeta que anunciam a vitória do exército de Israel. Mas o que eles recebem? Um homem com as vestes rasgadas, a cabeça coberta por cinzas em sinal de tristeza. E ele tem uma mensagem. E que mensagem é essa, irmão? Israel perdeu a batalha. Milhares de soldados foram mortos. Os sacerdotes da nação de Israel morreram. E para completar, a arca foi tomada. O objeto que simbolizava a glória de Deus, sem a glória e sem arrependimento, sabe qual é o resultado? Morte, perda, desgraça, destruição, derrota, fracasso. E antes de ministrar a vocês, eu ministro a mim. Antes de ministrar a igreja, eu ministro a mim. Uma vida sem a presença, uma vida sem Cristo e sem arrependimento, o futuro é certo. É a morte. A Bíblia tem fala: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a... Eli, ao saber da notícia que Israel foi derrotado, que os filhos dele morreram, Eli estava até tranquilo.
Só que aquele velho juiz de 98 anos de idade, ao saber que a arca foi tomada, ele, um homem velho e pesado, ao saber da notícia que a glória de Deus foi tirada do meio do povo, ele cai para a praia cadeira, quebra o pescoço e morre naquele lugar. A mulher de Finéias, nora de Eli, ao saber da morte do sul, da morte do marido e da derrota de Israel, a mulher de Finéias, que estava grávida, automaticamente entra em trabalho de parto, não resiste às dores e morre. Mas antes de morrer, ela dá à luz a um menininho e com as suas últimas forças ela diz: coloquem o nome do menino de Icabod, ou Icabod, que significa acabou a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. Por quê? Porque a arca foi tomada. A arca está na mão dos filisteus. A arca passa por muitos lugares e aonde ela passa ela causa destruição. Eu me alegro com o episódio onde os filisteus levam a arca, que é o objeto sagrado, para o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade e que busca o leão, 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 e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que busca o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Derrama sua glória, deixe vir até transbordar. Derrama sua glória sobre nós, derrama sua glória, deixe vir, Deus, deixe vir, Deus, deixe vir, Deus. Voltar pra minha sede e saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De Eli, e ainda jovem, escuta a voz de Deus e recebe a sentença, recebe o julgamento que Deus traria a Eli e aos seus filhos. Por quê? Os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas sacerdotes que não respeitavam a Deus, sacerdotes que não respeitavam a glória de Deus, sacerdotes que não respeitavam a presença de Deus, sacerdotes que não respeitavam a lei que foi dada por Deus. E Deus disse de uma forma bem clara que não havia nenhuma forma, nenhum sacrifício, nenhuma oferta queimada que pudesse apagar a culpa
seus pecados, Deus está decidido a tirar do cargo sacerdotal Eli e os seus filhos. E quando é que isso vai acontecer, meu cara? No capítulo de número 4 de 1 Samuel, vemos que o exército israelita vai enfrentar a nação que mais atemoriza Israel. A nação que durante toda a história da nação de Israel perseguiu com o intuito de impedir o crescimento, o avanço do povo de Deus. E quem é esta nação? Os filisteus. Perceba que os filisteus, ao longo de toda a história, são vistos como os maiores inimigos do povo de Deus. Champlin diz que os filisteus são os maiores adversários e atemorizadores do povo de Deus. Os filisteus tinham um ódio tão ferrenho contra o povo de Israel que dele a sua meninice, os homens e as mulheres filisteus aprendiam a odiar os inimigos, a detestar os inimigos, a querer aniquilar o povo de Israel. E essas duas nações agora vão se enfrentar. E Israel, o povo escolhido por Deus, a nação que foi tirada do Egito com mão forte, a nação que recebeu promessa de receber uma terra que manda leite e mel, é esta nação que foi escolhida por Deus, que vai perder a batalha contra os filisteus. Nesta batalha, Israel perde aproximadamente 4.000 soldados, 4.000 homens israelitas são mortos nessa batalha. Terminada a batalha, Israel volta para o acampamento e os anciãos se perguntam, olham para o céu e fazem questionamento a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E eles estavam certos, querido, em presumir que o Senhor era responsável por sua derrota. Só que após essa pergunta, eu peço que você preste bastante atenção. Após essa pergunta, eles tomam uma decisão de levar a arca de Deus para o campo de batalha. Pois desde os tempos de Moisés, pastor Jonas, a arca de Deus sempre está no povo, com o sumo, com os sacerdotes, com os levitas. E assim o povo era vitorioso. O Senhor sabe melhor do que eu. Só que eles decidem levar a arca, mas eles estavam errados em pensar que o desfile com a arca da aliança compensaria a sua negligência para com os requisitos éticos com a qual Deus tinha dado. Eles achavam que a presença da arca no meio do campo de batalha iria superar, iriam apagar todos os seus pecados diante de Deus. Só que não é assim. Isso é algo, essa prepotência é algo que revelava a medida da insensibilidade diante das coisas espirituais. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão com a arca para o campo de batalha. E todo o arraial de Israel começou a jubilar, diz aqui. Os filisteus até se perguntaram, mas por que esse povo se alegra tanto? Alguns até disseram, a arca chegou lá, os deuses chegaram lá, os deuses que tiraram Israel do Egito estavam lá, nós não vamos ter nenhuma chance. Só que não eram os deuses, é o Senhor Todo-Poderoso que tem a força. A arca chega, o povo se alegra. Só que Deus estava decidido a encerrar de uma vez por todas a descendência de Eli durante o tempo do cargo sacerdotal. Lá vai o exército, aproximadamente 30.000 homens preparados para a peleja. À frente do exército estão os sacerdotes, e em seus ombros está a arca da aliança. À frente dos sacerdotes estão os levitas com as trombetas. Tudo está no seu devido lugar. Estruturalmente, em relação à batalha, tudo está como de costume. Tudo está perfeito. Aos olhos e aos pensamentos do exército de Israel, a vitória já era garantida,
a glória de Deus não estava no meio do povo. E permita-me falar uma coisa. Um povo guerreando sem a presença de Deus já é um povo derrotado. Um povo guerreando sem a glória de Deus já é considerado um povo derrotado. Me desculpe se o que eu vou falar é um pouco pesado, mas eu devo falar. Um culto sem a presença é tempo perdido. Um culto de 2 horas, uma reunião de jovens sem a presença e sem a glória de Deus é tempo perdido. E nos nossos dias, pastor, nós podemos perceber que os nossos cultos têm muita estrutura de som, tem programação, tem objetos para entreter os jovens, tudo está no seu devido lugar, só que a presença por muitas vezes não está, e muitas vezes os nossos cultos estão igual a pergunta que Isaac fez a seu pai quando foi fazer o sacrifício lá no monte: Pai, nós temos a lenha, Pai, nós temos o cutelo, Pai, nós temos o fogo, Pai, nós temos o altar, mas aonde está o cordeiro? Então como é que faz para ter o cordeiro no culto, irmão? Vou lhe contar um segredo. No momento que você chega neste lugar e você está disposto a adorar a Deus, você está disposto a levantar a sua mão e se entregar totalmente a Ele, você está disposto a abrir a sua boquinha e dizer que Ele é o único que merece se tornar e manda a glória daqui para lá, Ele manda a glória de lá para cá. A unção vai neste lugar, a presença passeia por nosso meio, e é tão gostoso sentir a presença de Deus. Nós estamos falando chamados a cantar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Por isso eu quero fazer um desafio a essa igreja. Só quem veio com o intuito de adorar a Deus, levanta a mão e dá um prazo a Deus. O exército começa a batalha, mas a presença de Deus não está. O resultado é Israel derrotado. 30 mil homens são mortos. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes, são mortos. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus. É uma catástrofe atrás da outra. O povo de Israel está em casa, esperando o exército vitorioso, esperando sons de trombeta que anunciam a vitória do exército de Israel. Mas o que eles recebem? Um homem com as vestes rasgadas, a cabeça coberta por cinzas em sinal de tristeza. E ele tem uma mensagem. E que mensagem é essa, irmão? Israel perdeu a batalha. Milhares de soldados foram mortos. Os sacerdotes da nação de Israel morreram. E para completar, a arca foi tomada. O objeto que simbolizava a glória de Deus poderoso. Aleluia, Deus! Feche seus olhos. Adore o nome de Jesus.